Começa lá, hein? Alô, galera de casa, 2024 com tudo aí. O mercado da bola nessa época sempre é quente. O Venê tá aqui para contar tudo de primeira pra gente, pra você ficar por dentro de tudo que tá rolando aí, os bastidores, negociações. E no Flamengo, a novela Everton Ribeiro segue a todo vapor. Será que são os últimos capítulos? A gente vai ver a matéria na volta, o Venê vai atualizar, vai explicar tudo direitinho, o que está acontecendo nessa situação, Everton Ribeiro, Flamengo, Bahia. Vamos dar uma olhada e daqui a pouco eu vou bater um papo aqui com o Venê. Uma novela que está próxima do fim. Já sem contrato com o Flamengo, Everton Ribeiro segue definindo seu futuro. E no momento ele pode ser longe da Gávea. A entrada do Bahia na disputa pelo jogador deixou ainda mais o ídolo rubro-negro distante de uma renovação de contrato. Everton Ribeiro já defende o Flamengo há 7 temporadas e foi um dos principais nomes da geração de ouro de 2019. O principal entrave entre o Flamengo e o jogador segue sendo o tempo de contrato, já que o atleta quer pelo menos 2 anos e o clube oferece apenas 1. Ao longo do ano, o otimismo de ambas as partes em seguir a parceria foi diminuindo com a cautela dos dirigentes e o mau momento do time dentro de campo. O capítulo final não deve demorar e pode ser de mais uma despedida do elenco flamenguista. Venê, primeiro atualiza, explica pra gente o que tá pegando, o que tá acontecendo, o desfecho. Neste momento, terça-feira, aqui chegando a 1h37 da tarde. Como é que tá a situação do Everton Ribeiro? Vamos lá, primeiramente, boa tarde, Flavinho, boa tarde a todos aí que estão nos assistindo. O último capítulo da novela Flamengo Everton Ribeiro, na verdade, já teve, né? Foi no dia 31 de dezembro. O que pode ter daqui pra frente é o vale a pena ver de novo. Mas acho que depende muito mais do jogador do que propriamente do Flamengo. Ainda tem chance dele continuar no Flamengo? Tem chance. Se ele quiser aceitar a proposta do Flamengo, ele pode aceitar a proposta e continuar no Flamengo em 2024. Eu vou explicar para todo mundo em casa como é que é a situação atualmente. Isso. O Flamengo, nas negociações com o Everton Ribeiro, fez uma proposta ao Everton Ribeiro de 1 ano de renovação, até dezembro de 2024. O Everton Ribeiro inicialmente pediu 2 anos. O Flamengo falou, não, é 1 ano. E aí o Everton Ribeiro fez uma contraproposta. Beleza, 1 ano com a possibilidade de estender por mais 1 se a gente bater metas, que seria número de jogos durante a temporada 2024, como foi feito com o Davi Luiz, por exemplo. O Flamengo falou, não, a gente só quer dar 1 ano. Beleza, o jogador não aceitou, seguiu a vida. O Bahia veio forte. E o Bahia fez a melhor proposta financeira para ele, porque a proposta do Bahia é o seguinte: você, Everton Ribeiro, recebe aumento salarial de 30% daquilo que você recebe atualmente no Flamengo. A gente te dá 2 anos de contrato, mais a possibilidade de estender por mais 1 se você bater metas em 2025. E além disso, o Bahia, que é do Grupo City, fez uma proposta muito bacana fora das 4 linhas também. Porque a ideia do Grupo City é que o Everton Ribeiro seja uma espécie de embaixador da empresa aqui no Brasil depois que acabar o contrato. Porque estamos falando de um jogador que vai fazer 35 anos daqui a 3 meses, ou seja, quando acabar o contrato dele com o Bahia, dificilmente ele vai continuar jogando futebol e aí ele se aposentaria. Já tem um plano para ele após Pois é, um plano de pós-carreira. Então, né? por isso que o projeto do Bahia e do Grupo City é extremamente interessante. E a situação hoje é essa, Flavinho. O Flamengo ofereceu 1 ano de contrato, ele não aceitou até o momento, o Bahia veio forte no ponto de vista financeiro e também a longo prazo no pós-carreira, e a bola está com o jogador quem vai decidir. Se você me perguntar assim, pô, o Everton Ribeiro já deu a resposta para o Bahia? Não, nem que sim, nem que não. Nem para o Flamengo. Mas para o Flamengo já disse que não, porque de uma forma indireta não aceitou. Porque senão já teria aceitado e aí teria renovado antes mesmo de acabar o ano de 2023. Mas a situação hoje é essa. Agora, Venê, são 7 temporadas, acho que é do elenco, o jogador mais antigo do Flamengo, são 7 temporadas, 2 Libertadores. Depois a gente falar dos títulos aqui que ele conquistou, não merecia um pouco mais de carinho por parte da diretoria do Flamengo e atender o pedido do Everton Ribeiro, mais 1 ano, ou até nessa contraproposta de 1 ano a mais devido ao rendimento, enfim, com cláusulas no contrato, ele não merecia um pouco mais de carinho da diretoria do Flamengo? Flavinho, vamos lá. Eu acho que essa história de que merecia mais carinho, para mim, não procede. Eu acho que o Flamengo, muita gente diz assim, a forma como o Flamengo está fazendo é uma forma errada. O Flamengo não está querendo renovar. Mentira! Ele não é um jogador qualquer. O Flamengo quer renovar. O cara é um ídolo. Beleza. Tanto é um ídolo que está oferecendo 1 ano de contrato para ele continuar.
A questão não é a forma como o Flamengo está fazendo. Por que a pergunta não tem que ser assim? Por que o Everton Ribeiro, então, não aceita 1 ano de contrato? Por que ele não aceita? A pergunta não é por que o Flamengo tem que dar mais para ele. Gente, a gente está falando de negócio. Eu acho que existe um carinho enorme com o Everton Ribeiro, estamos falando de um ídolo, a verdade é essa, o Everton Ribeiro é um ídolo, mas independentemente disso, a gente sempre cobra uma reformulação no elenco. Como é que essa reformulação vai começar se você der 2, 3 anos de contrato para ele? Ah, mas para o Davi Luiz foi feito. Não é porque você errou num passado recente que você tem que errar agora. E o Flamengo não procede essa história de que o Flamengo não quer renovar, gente. O Flamengo quer renovar, só que no entendimento da diretoria do departamento de futebol do Flamengo, a renovação justa seria 1 ano de contrato. Foi o Everton Ribeiro que não quis a renovação de contrato. E repito, isso é negócio. Gratidão? Existe, é óbvio que existe. Só que também você tem que parar e analisar o lado das finanças. Não faz o menor sentido você dar mais tempo de contrato por se tratar de um ídolo e por dizer que tem uma gratidão. Eu acho que o Flamengo fez o esforço possível para poder renovar o contrato. E aí, infelizmente, o Everton Ribeiro, até o momento, ele não aceitou essa proposta. Esse é o ponto. Você entende que o Everton Ribeiro não tem mais bola durante 2 anos? Você concorda com esse pensamento da diretoria do Flamengo? Quando ela acena em 1 ano e se recusa ao segundo, ela imagina ele num certo declínio ou por idade, que em 1 ano ele pode render, mas esse segundo ano já seria demais. Concorda com isso? Tecnicamente falando? Flavinho, né? Quem me acompanha sabe que a minha opinião não teria nem dado mais 1 ano de contrato. Eu acho que o ciclo do Everton Ribeiro no Flamengo chegou ao fim. A verdade é essa. Mas estamos falando aqui de informação. Se o Flamengo ofereceu 1 ano de contrato, é porque no entendimento da diretoria do departamento de futebol, ele vai render durante esse 1 ano e depois você pode parar e analisar a situação. Então, quem diz que o Flamengo não está querendo renovar, é mentira. O Flamengo quer renovar, só que ele quer dar mais 1 ano de contrato. E aí um torcedor hoje me parou na rua e falou assim, pô, mas esse mais 1 ano com metas estabelecidas não seria bacana para você deixar o jogador motivado? Eu parei e analisei assim, como assim motivado? Existe motivação maior do que você vestir a camisa do Flamengo, você ter um dos maiores salários do atual elenco, você ter uma das melhores estruturas do futebol brasileiro, você disputar título, você ser comandado por Tite? Cara, você recebe o salário em dia, que motivação você quer? Então, assim, estamos falando de um adolescente que, além de você fazer isso tudo, você ainda tem que dar uma motivação extra para ele poder render? Não faz o menor sentido esse argumento. Então, acho que o Flamengo internamente agiu de maneira correta. Eu acho que existe, sim, a gratidão pelo ídolo, só que você não pode ultrapassar a linha ali do lado... que é bom para o clube, né? Lado, exatamente, do lado empresarial, do negócio, por se tratar de um ídolo. E aí muita gente vai falar assim, ah, mas não tem nenhum jogo de despedida. Gente, teve jogo de despedida para o Felipe Luiz e para o Rodrigo Caio, porque eram situações totalmente diferentes. Nem negociação tinha com aqueles 2 jogadores. E se a gente for parar e analisar, as despedidas foram até no momento errado. É porque o Flamengo deu sorte, venceu o Cuiabá e acabou indo para a fase de grupo da Libertadores. Porque se perdesse aquele jogo, estava fora da fase de grupo. No caso do Everton Ribeiro, tinha uma negociação em andamento. Então o Flamengo não podia fazer um jogo de despedida e nem o Everton Ribeiro poderia se despedir. Também, né? Ninguém sabia qual seria o desfecho. Então, parando e analisando, acho que a diretoria agiu de maneira correta nessa história toda. O Everton Ribeiro também agiu de maneira correta. Se você fosse o Everton Ribeiro, seguiria teu caminho, aceitaria 1 ano de contrato ou aceitaria essa proposta do Bahia? Que eu aceitaria, talvez, dependendo, a proposta do Cruzeiro, por exemplo. Só que o Cruzeiro oficialmente não fez nenhuma proposta. É porque eu estou partindo do princípio que ele tem uma linda história lá no Cruzeiro. Então, acho que seria bom para a carreira dele também. Só que se a gente for parar e analisar Flamengo e Bahia, eu iria para o Bahia. Não pelo lado financeiro, porque eu acho que o Everton Ribeiro, como jogador, ele precisa encarar novos desafios. Eu gosto de desafio, a verdade é essa. Eu entro um ano, 2024, eu estabeleci desafios para mim, pessoalmente, profissionalmente, pessoalmente. E ele, no Flamengo, eu não vejo ele com desafio. Qual seria o desafio dele? Tentar conquistar, né? Qual título? O Mundial? Não tem isso. Ser titular novamente? Não faz o menor sentido. Tudo bem, eu entendo que o Everton Ribeiro queira ficar no Rio de Janeiro, porque ele está adaptado, a família dele, tem os filhos que são declaradamente flamenguistas, tem os vídeos nas redes sociais que a esposa dele posta. Só que eu acho que estamos falando de um atleta que está nativa, que ainda pode render. Só que não no Flamengo, acho que no Flamengo o ciclo dele acabou. E no Bahia, talvez, seja um novo desafio para ele. Ele vai trabalhar com o Rogério Ceni, que é um treinador que é apaixonado pelo futebol do Everton Ribeiro. Tem o Grupo City.
entendeu? Que tem um projeto bacana para ele. Eu, no lugar dele, entre Flamengo e Bahia, eu iria para o Bahia, porque são dois clubes que fizeram proposta oficialmente. Agora, se o Cruzeiro pintasse aí, talvez eu pensaria no Cruzeiro, pela história que ele tem lá, e ele já morou em Belo Horizonte, então não teria risco de não se adaptar à cidade. Eu levo muito em consideração isso também. Olha, a enquete está dando empate, né? Tá acirrada essa enquete. A gente está perguntando, você é a favor da possível saída do Everton Ribeiro do Flamengo? Sim, o ciclo fechou, 50%. Não, é ídolo demais, tá meio a meio ali, tá acirrada, participe. O Vene já deu a opinião dele aqui, dizendo que o ciclo fechou. Eu fico nessa linha também de que se pinta algo vantajoso financeiramente, um cara que ainda pode render e tem uma proposta boa do Bahia, clube da Série A que está se reorganizando, se estruturando o Bahia. Acho que no futuro próximo o Bahia deve brigar para a parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro pela grana que tem, né, do Grupo City investindo no time. Né? Inclusive o Bahia é um clube que vem sofrendo muito com esse preconceito. Assim, muita gente para e analisa assim, nossa, tá perdendo jogador pro Bahia, o Everton Ribeiro tá trocando, entre aspas, o Flamengo pelo Bahia. Gente, não é o Bahia. Existe uma grande empresa por trás, é o Grupo City. Cara, querendo ou não, é dono de vários clubes super importantes no mundo inteiro. Então, não é apenas o Bahia, é o projeto que o Grupo City ofereceu para ele. Além do ponto de vista financeiro, que querendo ou não, cara, ele veio de uma temporada ruim e ele vai ter um aumento de 30%, Flavinho, em um contrato longo. Isso é muito difícil na carreira de um jogador da idade dele que está caminhando para o fim da carreira, sabe? Então, eu no lugar dele, entre esses dois aí, eu não pensaria duas vezes, iria pro Bahia. Tá tudo caminhando para ele pro Bahia. Olha aí, outro jogador saindo do Flamengo, né? O goleiro Santos. Outro drone do Vene. Mais um que a gente trouxe aí. Situação, a gente já colocou do interesse do Fortaleza. Interesse, negociação avançada. E o Flamengo está muito próximo de oficializar a venda desse jogador aí ao Fortaleza. A pedido da fonte eu não posso falar valores ainda. Ele tem contrato em definitivo. O contrato dele tá rolando, né? Ele tem contrato com o Flamengo até 2025, só que ele sempre deixou claro para a diretoria do Flamengo, olha, se for para eu sair que seja em definitivo, eu não penso no empréstimo, acho que não é bacana para minha carreira. Se for empréstimo, eu prefiro ficar aqui no Flamengo. Só que aí o Fortaleza veio, fez uma proposta financeira muito boa para o Flamengo, para comprar o jogador, e ele vai assinar um contrato de 3 anos com o Fortaleza. A questão é, até amanhã não vai acontecer nada. O próprio Santos pediu isso porque ele teve um problema muito sério com a filha dele, problema de saúde, então ele falou que só queria resolver isso depois de quarta-feira, que no caso é amanhã. Mas é muito próximo, está muito próximo mesmo de oficializar a venda desse jogador. A pedido da fonte eu não posso falar valores ainda, o que eu posso dizer é um valor menor daquilo que o Flamengo pagou ao Atlético Paranaense para contratar o jogador. Então, torcedor que é inteligente sabe, é menos de 15 milhões de reais, que foi mais ou menos o que o Flamengo pagou ao Atlético Paranaense. O que faz sentido, né? Porque é um jogador que está desvalorizado. E o Fortaleza não tem o poder financeiro aí que o Flamengo tem para chegar no outro clube assim da Série A e comprar o jogador. Mas eu acho que parando e analisando, e tem outro ponto também que precisa ser dito. Tal como acontece com o Flamengo, quando a vontade do jogador pesa muito, nesse caso também a vontade do Santos pesou. Ele quer jogar, né? Ele quer jogar, ele pediu para a diretoria para ele ser vendido ao Fortaleza. Então, existe isso também da vontade do jogador e ele quer ser feliz. Que vai ser feliz, eu acho que lá no Fortaleza ele vai ser titular, aqui ele brigaria para ser reserva, a verdade é essa. Você acha que o Flamengo vai ao mercado tentar repor? Não vai. A informação que eu tenho é que é para ficar com o Matheus Cunha ali como reserva imediato do Rossi. E o Flamengo, ele, cara, assim, historicamente, ele cria bons goleiros, né? Então, com certeza, na categoria de base tem um bom goleiro que pode se tornar um terceiro reserva no time profissional do Flamengo. Tá certo, Vene, portanto, o Santos indo para o Fortaleza. Posso só falar mais uma informação do Flamengo agora, antes de mudar? Agora. Muita gente pergunta sobre reposição a Everton Ribeiro, caso ele saia de fato. Já está sendo feito. E já está sendo feito, e esse jogador é o Evander, aquele que passou pelo Vasco. Revelado no Vasco. Exatamente, revelado no Vasco. Passou pelo futebol dinamarquês, atualmente está na MLS, no Portland, e o Flamengo está muito interessado na contratação desse jogador, muito interessado ao ponto de já ter feito proposta oficial e o Portland ter recusado. Sumido, a gente não acompanha o futebol dinamarquês. Eu particularmente, não sei como é que ele está. Eu particularmente, eu gosto do jogador. Muita gente vai falar assim, nossa, mas você perdeu o Everton Ribeiro trazer o Evander? De fato, o Everton Ribeiro joga mais que o Evander.
Só que eu acho que é um jogador que pode agregar sim, na composição do elenco. Não chega para ser titular não, mas é um jogador que pode agregar no elenco Então sim. tá próximo aí? Próximo é uma palavra muito forte, mas o interesse do Flamengo é muito forte, assim, muito forte mesmo. O Flamengo está insistindo na contratação desse jogador e vai tentar até o fim. Ele deve estar com 25 anos, 25 anos. Né? Só que ele custou muito caro para o time da MLS, né? No começo de 2023, o time pagou quase 60 milhões de reais por ele. Então, obviamente, o time vai dificultar para poder fazer uma venda ao Flamengo, que é o que o Flamengo quer. O Flamengo quer comprar o jogador, não quer empréstimo. E o Flamengo já mostrou que dinheiro não é problema, né? Tá com uma grana aí, Tá investiu forte. bastante no De La Cruz, quem sabe pro Evander. Apareceu bem no Vasco quando foi revelado e depois passou aí, futebol dinamarquês, Estados Unidos, a gente fica meio sem acompanhar o jogador, não sabe como ele tá no momento, mas quando subiu, mostrou talento. No Vasco, que a gente vai falar agora,